pessoal, estamos aqui para mais uma aula de língua espanhola, nossa aula de número 15, e hoje nós vamos aprender sobre futuro composto de indicativo. O objetivo da nossa aula de hoje é aprender sobre verbos no futuro composto e aprender a utilizar essas estruturas em língua espanhola. E como sempre, a nossa dica: façam as suas anotações e revisem para que vocês possam aprender cada vez mais o conteúdo, tá certo? Então vamos lá. O que é o futuro composto do indicativo? O futuro composto do indicativo, ou futuro perfeito do indicativo, é utilizado em espanhol para expressar uma ação que irá acontecer e que foi concluída antes de uma outra ação também futura, certo? Professora, que danado é isso? Calma que quando a gente vê os exemplos vai ficar mais fácil de entender, certo? O futuro é um dos tempos verbais mais fáceis da gente aprender em língua espanhola. Ele também pode expressar a suposição de que uma ação havia acontecido no passado, tá certo? Então vamos lá. A gente vai ler um texto onde tem os verbos no futuro composto e aí a gente vai começar a ter noção do sentido desse tempo verbal, tá certo? ¿Por qué está desmontado su bici, Jorge? ¿Se habrá caído de la bicicleta o habrá tenido una avería? Oh no, en una hora queríamos dar una vuelta en bici. No te preocupes, para entonces ya la habrá reparado. Aí o que a gente tem, vou traduzir para vocês, já que o texto é pequenininho, para a gente conseguir entender melhor. Por que Jorge está desmontando sua bicicleta? Será que ele caiu da bicicleta ou a bicicleta quebrou? Ah não, em uma hora nós queríamos dar uma volta de bicicleta. Não te preocupes, até lá ele já terá consertado. Quando a gente traduz para o português, ele fica um pouquinho diferente do sentido do espanhol, certo? Mas esses verbos no futuro composto, a gente utiliza ele para fazer suposições. O que será que aconteceu? Será que ele caiu ou será que a bicicleta quebrou? Então a gente não tem certeza, a gente faz uma suposição do que pode ter acontecido, a gente usa o futuro composto, certo? Então vamos ver quais são os principais usos do futuro composto do indicativo em língua espanhola. Primeiro, que uma ação no futuro se completará antes de um momento dado que se indica através de uma referência temporal. Jorge salió muy temprano con la bicicleta. Para la hora de comer, habrá vuelto a casa. Então, eu tenho aqui, Jorge saiu muito cedo com a bicicleta, mas até a hora de comer, terá voltado para casa. Então, esse terá voltado indica que essa ação vai se completar ainda no futuro, mas eu já sei que ela vai se completar por conta do contexto, certo? Ele é indicado através do contexto, existe essa referência temporal, tá bom? É para a gente fazer uma suposição sobre o passado. Se habrá caído de la bicicleta. Terá caído da bicicleta. Eu estou vendo ele lá no chão. Eu não sei se realmente ele caiu ou se ele parou e botou a bicicleta no chão. Então, quando eu suponho uma coisa que eu não sei, eu digo, se habrá caído de la bicicleta, terá caído da bicicleta, certo? É uma suposição, a gente não está falando de uma certeza, tá bom? Uma suposição ou conjetura sobre o futuro. É uma suposição ou uma conjectura sobre o futuro. A gente tanto pode fazer suposições sobre o passado, sobre alguma coisa que a gente está vendo e não sabe o que aconteceu antes, que é passado, e aí a gente usa esse futuro para fazer uma suposição ou uma suposição sobre o próprio futuro. Vamos ver o exemplo. La semana que viene va de excursión con unos amigos. Para entonces habrá reparado la avería.
Na semana que vem, ele vai sair em uma excursão com os amigos. Até lá, ele terá consertado, no caso a bicicleta, né? Já que a gente está falando do texto. Então, é uma suposição do futuro. Eu tenho certeza que ele vai ter uma excursão, um passeio com os amigos. E eu suponho que até lá, até o dia da excursão, ele vai ter consertado o problema da bicicleta, tá certo? Aí a gente tem uma observação, ó. As expressões temporais ajudam a entender o sentido de futuro da oração. Ou seja, como é que eu sei que ele está fazendo uma suposição sobre futuro e não sobre passado? Porque eu tenho um marcador temporal aí, ó, que diz la semana que viene. Então, é a próxima semana, a semana que vem, certo? Então, isso indica que eu estou fazendo uma suposição de futuro, tá bom? Então, a gente precisa prestar atenção nesses detalhes para poder entender. E agora, a gente vai ver a conjugação no futuro composto do indicativo. Lembrando que nós temos dois tipos de verbo no espanhol. A gente tem estudado isso sempre no decorrer desse ano. Nós temos os verbos regulares, que são aqueles que seguem uma regra padrão para serem conjugados, e temos os verbos irregulares, que sofrem algumas alterações dependendo da conjugação em que ele está, certo? Então, a gente sempre está vendo uma parte dos verbos regulares e uma parte das conjugações dos verbos irregulares. Não dá para a gente ver todos os verbos nesse tempo de aula. Então, eu sempre trago para vocês os principais verbos que a gente usa em língua espanhola, tá certo? Então, ó, para conjugar um verbo no futuro composto, nós utilizamos o verbo auxiliar haber no futuro simples e o particípio do verbo principal. Então, por que eu disse a vocês que o futuro composto em espanhol, ele é um tempo verbal fácil da gente aprender? Porque a gente só precisa aprender a conjugar no futuro simples o verbo haver, e aí que é o haver em português, né? E conhecer o particípio dos verbos que a gente vai utilizar. Então, a gente sempre vai ter conjugado o verbo auxiliar, que é um só, certo? Então, vamos ver, ó. Yo habré hablado. Tú habrás hablado. Él, ella y usted habrá hablado. Nosotros habremos hablado. Vosotros habréis hablado. Ellos, ella y ustedes habrán hablado. Lembrando que hablado é o verbo hablar em espanhol, que significa falar. E aí eu coloquei para vocês, ó, o verbo auxiliar com a terminação de futuro simples em vermelho, porque sempre vai ser conjugado dessa forma, certo? No futuro simples. E aí a gente tem o particípio, ó, hablado, que é o particípio do verbo hablar, como eu falei, aprendido, que é o particípio do verbo aprender, e vivido, que é o particípio do verbo viver, tá bom? Aí a gente tem os verbos reflexivos. Nos casos dos verbos reflexivos, o pronome reflexivo me, ti, si, nos, os e si se coloca sempre diante do verbo. A gente já tem visto isso, né, nos tempos verbais que nós temos estudado. Então, verbo reflexivo é aquele em que o sujeito ele recebe a ação do verbo, tá certo? Ele realiza e ele recebe essa ação, tá bom? Então, sempre que a gente tiver os verbos reflexivos, a gente vai colocar os pronomes reflexivos antes do verbo. Professora, mas vai ficar dois pronomes. Yo me habré olvidado. Tem que colocar os dois, tá certo? E ele sempre vai vir antes do verbo, ó. Yo me habré olvidado. Tú te habrás olvidado. Él se habrá olvidado.
nosotros nos habremos olvidado, vosotros os habréis olvidado, ellos se habrán olvidado. Olvidado, em espanhol, é esquecido. Então, eu terei esquecido, tu terás esquecido, certo? E o particípio. Como a gente tem um verbo num tempo composto, aí a gente vai usar o verbo auxiliar, que é o verbo haber. Lembrando que ele é o verbo auxiliar porque ele vai indicar o tempo verbal, mas quem dá o sentido da frase é o verbo principal, certo? Porque se eu disser abre, abre o quê, professora? Então, haverei aprendido, terei aprendido. Então, o verbo principal é o verbo aprender, que é ele que está me dizendo a ação que está sendo realizada. E é ele que fica no particípio. E é facinho encontrar o particípio dos verbos. Ó, vamos ver. O particípio em espanhol se obtém tirando as terminações de infinitivo, que as terminações de infinitivo a gente já viu, né? Os verbos terminados em AR, ER e R, que é aquele de primeira, segunda e terceira conjugação. A terminação de infinitivo é justamente essa terminação do R. Então, eu tiro o AR, o ER e o IR do verbo e acrescento ado ou ido, dependendo da terminação. Quando o verbo termina em AR, a gente troca o AR por ado, ó. Hablar, hablado, certo? Quando o verbo termina em ER ou IR, a gente troca pelo ido, ó. Aprender, aprendido, viver, vivido. Então, sempre que a gente quiser achar o particípio do verbo, é só a gente fazer essa troca, tá certo? Aí agora a gente vai ver as conjugações do futuro composto nos verbos irregulares. Quando a raiz de um verbo acaba com a vogal, certo? Perdão, acaba em vogal, aí a letra I da terminação ido do particípio tem que levar um acento. Para quê? Para indicar que a raiz do verbo e a terminação são independentes, não são um ditongo. Vê só, a gente tem aqui o exemplo, ó. Ler, que é o verbo ler em português. A gente tem duas vogais E, certo? Então, quando a gente vai colocar o ido, que é a terminação de particípio dos verbos terminados em ER, a gente coloca um acento agudo no I, que é para indicar que esse I não é do verbo, certo? Não é da raiz do verbo, é do particípio. A mesma coisa o verbo traer, ó. Traer, traído. E aí, professora, como é que eu vou saber se coloca acento ou não? Quando a gente tem a raiz terminada em vogal. Se eu tirar o ER do verbo ler, ele termina com o quê? Com a letra E, que é uma vogal. Então, nesse caso, eu preciso colocar um acento, tá bom? Alguns verbos em espanhol têm dois particípios, um no regular e um no irregular. E outros verbos podem ter dois particípios irregulares, que se tratam de particípios aceitados pela RAE, que é a Real Academia Espanhola, certo? Que é ela que, vamos dizer assim, dita as regras da língua espanhola, tá certo? Então, eu trouxe para vocês uma tabela com os particípios irregulares mais frequentes. Lembrando que a gente está focando nos particípios porque a conjugação, o que se conjuga no tempo futuro, é o verbo auxiliar haber, que é aquele que está na tabela do início e você vai usar ele sempre daquele jeitinho que está ali. E aí a gente está aprendendo sobre particípio porque, como é um tempo composto, a gente vai juntar ele ao verbo auxiliar, tá certo? Então vamos ver, ó. A gente tem o verbo abrir. Aí o particípio, a gente tem um particípio irregular, abierto. Por quê? Porque não é abrido,
né? Porque se a gente fosse pensar no raciocínio de um verbo regular, ele não termina em IR, então a gente teria que acrescentar ido. Aí ficaria abrido, mas está errado. Então, esses são os verbos que formam particípios irregulares, tá certo? Aí a gente tem, ó, decir, o particípio do verbo decir é dicho, o particípio do verbo escrever é escrito, do verbo hacer é hecho, do verbo freír, que significa fritar, é frito ou freído. Aí, nesse caso, a gente tem um particípio regular, que é com a terminação ido. Aí, a gente tem imprimir, impresso ou imprimido. As duas formas estão corretas. Morir, que significa morrer. Aí, a gente tem somente muerto. Poner, que significa pôr. Aí, a gente tem puesto. Proveer, que significa prover em português, a gente tem os dois particípios, provisto e proveído, tá certo? Aí a gente tem o verbo subscrever, que é subscrever. A gente tem dois particípios e os dois são irregulares, ó, suscrito e suscripto, tá certo? A gente tem o verbo ver, que tem como particípio visto, e o verbo volver, que é voltar, que tem como particípio vuelto, tá bom? Verbos irregulares derivados. Os verbos derivados são aqueles que vêm de outro verbo. Então, quando eles vêm de outro verbo, eles mantêm a irregularidade do particípio. E aí a gente só acrescenta o prefixo. Vamos ver, ó. Eu tenho aqui o verbo encobrir. Encobrir vem do verbo cobrir. Eu só coloquei na frente o N. Então, ele segue o particípio do verbo cobrir. Encoberto. A mesma coisa para descobrir, ó. Tá vendo aqui? Eu tenho encobrir e descobrir. Eu mudo o início do verbo, mas o final ele é o mesmo. E se eu tivesse a palavra cobrir, eu teria coberto. Encobrir, encoberto. Descobrir, descoberto. A mesma coisa, ó. Componer. A gente viu que o particípio do verbo poner é puesto. Aí a gente tem aqui no exemplo, ó, componer, posponer e proponer, certo? Todos eles a gente vai repetir o prefixo, que é esse início, e vai colocar o particípio do verbo poner. Compuesto, pospuesto, propuesto. Verbo revolver, revuelto. O verbo resolver, resuelto. Devolver, devuelto. Deshacer, deshecho. Prever, previsto. Então, se vocês observarem, o prefixo, que é a partezinha que vem antes do verbo, ela se mantém e aí a gente percebe de onde esse verbo é derivado. O verbo prever é derivado do verbo ver. E qual é o particípio do verbo ver? Visto. Então, se eu tenho prever, eu tenho previsto, tá certo? E agora, a gente vai fazer uma atividade para praticar o que a gente aprendeu na aula de hoje, tá certo? A gente vai conjugar os verbos no futuro composto para completar as frases. Então, vamos lá. Se no te he llamado a las 10, será seguramente porque... Aí a gente tem o verbo tener e a pessoa yo, que é para a gente saber que vai conjugar na primeira pessoa do singular. Então, como é que fica? Yo habré tenido. Tenido é o particípio do verbo tener e habré é o verbo haver conjugado na primeira pessoa do singular. Se no te he llamado a las 10, será seguramente porque habré tenido algum impedimento, certo? Segundo, se no te han puesto en contacto con vosotros,
es porque, no, e aí a gente tem, ó, ellas e llegar. Então, nós temos habrán llegado todavía. Por quê? Habrán, conjugado, concordando com ellas, terceira pessoa do plural. E llegado é o particípio do verbo llegar. O verbo llegar termina em AR, então a gente troca o AR por ado. E aí forma o particípio, já que ele é um verbo regular. Seguramente, la función, aí a gente, professora, mas aí só tem o verbo acabar. Como é que eu vou saber qual é a pessoa? Eu estou falando de quem? O que é que acabou? A função. Então, é ela. Seguramente, la función habrá acabado já, certo? Ela terá acabado. A função. A mesma coisa aqui, ó. Me imagino que tu hermano lo embroma. Então, quem disse? O irmão, ele. Então, como é que a gente conjuga? Habrá dicho. Me imagino que tu hermano lo habrá dicho en broma. A gente sempre tem que perceber, nem sempre o sujeito da frase ele vai vir eu, tu, ele, para a gente conseguir identificar melhor qual é a pessoa que a gente vai conjugar o verbo. Mas se a gente olha, ó, quem é que falou? O irmão. Quando eu digo irmão, eu estou dizendo quem? Ele. Então, eu conjugo como ele, tá certo? E por último, ó, supongo que já, aí agora a gente tem o verbo poner, que a gente viu que é um verbo irregular e que a gente tem o particípio puesto e tu, que é a segunda pessoa do singular. Então, supongo que já habrás puesto la mesa, certo? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. É uma aula fácil, pratiquem, certo? E estudem muito e nos encontramos na próxima. Tchau!